Você já se perguntou como o computador realmente funciona? Eu não estou falando de programar um computador do zero, montar um computador com as peças uma a uma. Eu estou falando de entender o nível mais básico de um circuito e como cada sinal elétrico é integrado dentro desse circuito, como os sinais são transmitidos e, além disso, como eles integram circuitos maiores, sejam processadores pequenos, sejam circuitos mais simples de funções únicas ou até mesmo computadores, supercomputadores, circuitos gigantescos. Por exemplo, você sabia que dá para criar um computador dentro de outro computador? Pois é, esse daí já é um conceito que vem sendo utilizado há algum tempo e vem sendo explorado cada vez mais. Tem diversos vídeos, diversas pesquisas na internet de pessoas que vão criando sistemas dentro de outros sistemas, dentro de outros softwares, como é o caso, por exemplo, de pessoas que criam computadores, pequenos circuitos dentro de videogames, por exemplo, que é o caso de Minecraft, Zelda, Pokémon, caramba, até Mario Maker, os caras conseguiram fazer um computador funcionar. Nesses jogos e nesse tipo de pesquisa, o termo que normalmente é utilizado é Turing Complete, que basicamente define um funcionamento de uma máquina de Turing, que eu não vou me adentrar muito aqui, mas basicamente é você recriar uma lógica que a partir dela você é capaz de criar qualquer outro circuito e a partir disso você pode simplesmente recriar a própria máquina dentro da máquina, o próprio software dentro do software. Existe um documento publicado em 2019 que diz que até o jogo Magic the Gathering é Turing Complete. Eu desisto. Mas enfim, o foco do vídeo não é esse. O que eu quero nesse vídeo é falar um pouco sobre como esse monte de maluco consegue fazer uma máquina pensar e como você também pode criar seu próprio circuito e até colocar ele para pensar para você. Obviamente eu não vou ensinar alguma coisa no nível dos exemplos que eu dei antes, até porque isso consome tempo e dinheiro e eu não tenho nenhuma das duas coisas. Então a gente vai fazer uma calculadora. Isso pode parecer complicado demais para ver em um só vídeo e realmente é, não vou mentir. É muito conteúdo, é muito assunto, muito conceito diferente para entender, para analisar, para pesquisar. Mas eu garanto que no final desse vídeo aqui você vai sair pelo menos com conhecimento básico de como funciona um circuito, como funciona a lógica por trás de um circuito, como funciona cada elemento por trás e como esses elementos juntos formam alguma coisa útil, seja um computador, um sistema inteligente de um carro, uma televisão ou, quem sabe, até mesmo uma calculadora, que é o que a gente vai montar aqui nesse vídeo. Bem, sem mais enrolação, meu nome é Guido e bem-vindos ao primeiro episódio oficial do Circuitificando. Antes de começar, um aviso bem rápido. Essa playlist vai usar como referência o livro Sistemas Digitais, do Ronald Totti, e cada capítulo ou assunto vai ser baseado em uma parte desse livro, que vai aparecer aqui no canto da tela a cada assunto que for apresentado. Então, vamos começar. Bem, você obviamente já sabe que a gente vai construir uma calculadora no final desse vídeo. Mas você já se perguntou como a calculadora funciona? Uma calculadora nada mais é do que, entre muitas aspas, um computador que só serve para calcular. E ela faz isso usando vários conceitos diferentes, como lógica booleana, numeração binária, decodificação decimal e registradores de memória. Se você não entende qualquer um desses conceitos ou precisa de uma revisão, relaxa que a gente vai, antes de tudo, passar por todos eles e depois vamos montar a calculadora usando isso tudo. Para começar a entender o que um computador faz, você tem que pensar primeiro no que o ser humano faz e como ele pensa, para depois transferir essa lógica de pensamento para o circuito de uma máquina. Como a gente quer montar uma calculadora, o primeiro passo é entender os números e como eles podem ser representados, tanto no cotidiano quanto na máquina. Hoje em dia, a convenção adotada por praticamente todo mundo é o sistema decimal de numeração, que é o sistema que todo mundo aprende no colégio, com 10 algarismos, onde um deles é nulo, e os numerais maiores são compostos pela união desses 10 algarismos. Então, quando você está contando, por exemplo, você vai começar do zero, que é o, entre aspas, nada, e vai subindo. 1, 2, 3 e assim por diante. Quando você chega no último dígito, que nesse caso é o 9, você volta para o primeiro dígito e adiciona uma unidade na casa do lado, e continua
continua todo o processo repetidamente. Outro sistema que você talvez já tenha visto é o sistema hexadecimal, que é muito utilizado, por exemplo, para quem trabalha com arte digital ou edição de vídeo, já que é nesse sistema de numeração que são numeradas as cores de um color reel, por exemplo. Diferente do sistema decimal, esse daqui leva em conta que cada casa vai de 0 até 15, e a partir do 9 ele para de usar números e começa a usar letras. Pois é, a partir daqui só fica mais estranho. Então, basicamente, você conta normalmente de 0 a 9, como todo mundo sabe contar, e depois começa a usar a ordem alfabética. Então, 10 vira A, 11 vira B, até chegar no 15, que é representado pelo F. Agora, partindo para o sistema que é usado nos computadores, o sistema binário é composto somente por 2 valores, 0 e 1. Então ele pode ser um pouco mais complexo quando o assunto são números grandes, mas ele é bem simples de se entender, já que segue obrigatoriamente a mesma lógica de todos os outros sistemas. Então você conta 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 e assim por diante. A partir do sistema binário, a gente pode formar outros tipos de codificação, como o código BCD e o código Gray, por exemplo, mas a gente não vai falar deles hoje. Você deve ter se perguntado no mínimo uma vez já nesse vídeo o porquê de computadores usarem um binário e não, por exemplo, o sistema decimal, como a gente está acostumado. E eu não te julgo, é quase irracional pensar, eu tô acostumado com indo de 0 a 9 e depois começando no 10, depois no 20, depois no 30. Por que eu mudaria isso para um sistema que é muito maior de ler, muito mais complicado de ler pra gente? E tem um motivo muito específico para isso: praticidade. É muito mais fácil você detectar dentro de um circuito que está passando corrente elétrica se está passando corrente ou não dentro desse circuito do que você detectar quanta corrente está passando. Então, nesse sentido, é muito mais fácil para um computador e muito mais compacto dentro do circuito detectar se está ligado ou desligado do que você detectar se está ligado em determinada faixa de amperagem ou voltagem ou o que quer que seja. Caso o computador não funcionasse por meio de energia elétrica, funcionasse mecanicamente, por exemplo, como eram os casos dos computadores antigamente e das máquinas de calcular, de vários outros circuitos, entre aspas, que eram criados antes dos computadores, ou se eles funcionassem de algum modo diferente, usando, por exemplo, alguma codificação diferente, algum sistema diferente de detecção numérica, como é o caso dos qubits nos computadores quânticos, por exemplo, em que cada qubit equivale a 4 bits de memória, seria perfeitamente capaz de colocar outro sistema numérico dentro de um computador. Mas por questões de praticidade, torna-se praticamente inviável fazer algo assim num computador convencional. Agora que nós já passamos pelos números, está na hora de trabalhar com eles. Para começar a trabalhar com números dentro de um computador, a gente precisa de 2 coisas: entender o sistema binário que a gente acabou de ver, entender a base matemática para mexer com esse sistema. E eu sei que parece chato, mas calma que vai dar certo. Servindo até mesmo para simplificar os circuitos. E essa base, senhoras e senhores, é a lógica booleana. Para começar a montar a estrutura básica de um circuito, a gente tem que entender o conceito por trás de todo o funcionamento dessas estruturas, a lógica. Mas a lógica que um computador utiliza não pode ser como a lógica comum do dia a dia. Ela precisa usar uma lógica mais simples para conseguir fazer operações dentro dele. A lógica simplificada serve para fazer com que as correntes elétricas que passam por dentro dos chips e das placas de um computador interajam da forma correta, já que um computador é basicamente só um monte de sinais elétricos que fazem coisas baseadas na lógica que é aplicada nesses sinais. Esse conjunto de instruções lógicas que são utilizadas dentro dos circuitos elétricos são chamadas de álgebra booleana, e essa álgebra possui 3 operações básicas: a operação AND, a operação OR e a operação NOT. Essas operações são feitas usando lógica binária. Então, para explicar esse assunto, a gente vai ter que usar o sistema binário de numeração. A lógica do AND é bem simples, já que ele vai comparar em 2 bits e o bit resultante vai ser 1, caso eles sejam ambos iguais a 1, e caso contrário, o resultante vai ser 0. A lógica do OR se baseia em comparar 2 bits e caso pelo menos um deles seja igual a 1, o bit resultante também vai ser 1. Caso contrário, ou seja, caso os 2 bits sejam 0, o bit resultante é 0. O NOT é o mais simples de toda a lógica booleana, já que ele só inverte o valor que entra nele. Então, por exemplo, caso entre o valor 1, a saída vai ser 0, e caso entre o valor 0, a saída vai ser 1.
O interessante sobre essas três operações é que, combinando elas e reorganizando elas de formas diferentes, a gente é capaz de basicamente montar um computador inteiro só usando portas lógicas, ou pelo menos realizar todas as funções que um computador realizaria normalmente. Obviamente isso levaria muito mais tempo e muito mais recursos do que um computador normalmente utilizaria, mas a lógica por trás é a mesma, além deles serem a base para todas as outras operações lógicas dentro da álgebra booleana. Para usar a lógica booleana de uma maneira eficiente, eu recomendo você usar uma tabela verdade, que é uma forma de organizar as informações de operações lógicas ou relações entre valores por meio da lógica booleana. A ideia por trás de uma tabela verdade é ser para a álgebra booleana o que uma tabuada é para a álgebra decimal. A partir da lógica booleana e usando portas lógicas que nada mais são do que componentes que usam essa lógica com base em sinais elétricos, você consegue montar todas as outras portas e toda a lógica que é necessária para qualquer circuito que você quiser fazer, que é o que a gente vai construir agora usando um circuito combinacional. Antes de começar a construir as coisas propriamente ditas, deixa eu indicar aqui para vocês alguns simuladores de circuitos lógicos, que, convenhamos, são bem mais práticos do que montar todos os circuitos à mão. Se você quiser aprender a montar os circuitos lógicos na mão mesmo, no papel, eu não sei para que você iria querer fazer isso, mas tudo bem. Existe um vídeo do canal Infinitamente, onde eles mostram toda a trajetória, desde os computadores mais clássicos até os computadores modernos, e lá eles usam, na parte de lógica booleana, exemplos manuais na construção de circuitos, por exemplo. Para os simuladores eu tenho um total de 4 recomendações. O primeiro é o Circuitverse, que é mais simples, já que ele basicamente é um site da internet que simula funcionamento de circuitos lógicos. O Logisync é um simulador feito em Java, então você precisa baixar ele junto com o Java, mas ele é bem mais completo e, na minha opinião, é o mais prático de todos eles. O Turing Complete, que é um jogo de puzzle na Steam, que basicamente envolve a criação de circuitos, desde os mais simples, desde construir uma porta lógica, desde começar do absoluto zero, até montar computadores, montar jogos, por exemplo, usando memória ROM, criando toda a lógica do jogo, criando uma CPU, por exemplo. E o último, por incrível que pareça, é esse aqui, que tá rodando no meu computador, o Wallpaper Engine. E não, isso não é uma piada. Por incrível que pareça, dentro do Wallpaper Engine existe uma pré-definição chamada de Logic Gates, em que basicamente é um simulador inteiro de construção de circuitos lógicos. Ele é bem pior de mexer e ele é bem limitado do que todas as outras opções que eu listei aqui, mas fica aí se você quiser passar raiva ou alguma coisa do tipo. Bem, recomendações feitas, vamos continuar o vídeo. Para começar esse capítulo, vamos falar primeiro sobre o que é um circuito combinacional. Um circuito combinacional nada mais é do que um circuito que só usa lógica e usa exclusivamente as entradas para produzir uma saída, combinando elas de acordo com a lógica que você usa. Vamos usar como exemplo uma porta SHOR. Antes de mais nada, você tem que definir a lógica dessa porta. E uma porta SHOR é o mesmo que um OR exclusivo, ou seja, ele só vai retornar 1 caso somente uma das entradas dele seja 1. Dá pra gente construir isso usando só 4 portas, uma porta OR, 2 portas AND e uma porta NOT, usando esse esquema aqui. O problema maior de um circuito combinacional é que ele acaba sendo mais um problema do que uma solução, já que não é exatamente garantido que o circuito que funciona seja o menor possível. E na grande maioria das vezes não é. E isso acaba desperdiçando tanto espaço quanto tempo. E para ajudar a resolver esse problema, é recomendável usar algum dos procedimentos de simplificação de circuitos. Existem 2 tipos de simplificação, a simplificação algébrica e o mapa de Carnot, mas eu não vou focar muito nisso por enquanto. Deixa eu só dar um exemplo da importância de uma simplificação de circuito aqui para vocês. Vamos usar como exemplo essa expressão aqui. Se você reduzir ao máximo essa expressão usando algum desses 2 métodos, você vai chegar nessa outra expressão aqui do lado. Eu sei que não parece grande coisa, mas quando você compara os circuitos produzidos pelas expressões lado a lado, fica visível que o circuito simplificado é bem mais simples do que o original. Existem casos em que não vale tanto a pena fazer uma simplificação gigantesca, principalmente quando o circuito é pequeno, mas quando a expressão é muito grande ou tem muitas entradas, vale a pena gastar um tempinho a mais nisso. Bem, agora que a gente já passou sobre os circuitos combinacionais e métodos de simplificação, está na hora de avançar um pouco mais e entender alguns circuitos um pouco mais complexos, mas que também são extremamente importantes: os codificadores e os decodificadores.
Nesse capítulo eu não vou abordar tanto a parte de codificação, e sim a parte de decodificação binária, junto com alguns outros circuitos de seleção, distribuição e comparação de dados. Sobre os decodificadores, eles são nada mais do que circuitos que recebem uma entrada binária e ativam apenas a saída referente àquela entrada, desativando toda e qualquer outra saída possível. O decodificador mais simples e útil que existe, na minha opinião, para os circuitos combinacionais é o decodificador de 7 segmentos, e a gente vai construir um deles agora. Primeiro, a gente tem que pensar um pouco sobre como o display de 7 segmentos funciona. Ele tem, como o nome diz, 7 segmentos diferentes, nomeados de A até G, então vão ter que ter no mínimo 7 saídas pelo decodificador. Além disso, ele vai funcionar com base em dígitos hexadecimais, então a entrada do circuito deve ter 4 bits. Com essas informações, a gente consegue começar a montar uma tabela verdade, onde as variáveis são os 4 dígitos e existem 7 saídas, onde cada saída é referente a um dos segmentos do display. Depois de completar a tabela, basta criar o circuito correspondente a ela e ligar os fios do input e do display e pronto, tá funcionando. Para quem está usando o Logisim, se você for ali na parte de cima da tela e em janela, depois em análise combinacional, você pode montar toda a tabela verdade ali e depois só clicar para construir o circuito, tirando grande parte do trabalho de fazer parte por parte. Esse tipo de decodificador é bastante útil, já que você pode usar vários displays iguais a esse e adaptar o decodificador para mostrar letras, números, símbolos simples e até adaptar esse pequeno sistema para qualquer situação que você deseje. Passando agora para os circuitos de seleção e distribuição, eles são basicamente inversos um do outro. Um seletor, ou multiplexador, tem 2 ou mais entradas de dados e uma entrada de controle, que seleciona qual das entradas vai ser usada e levada adiante do circuito. Já o distribuidor, ou demultiplexador, recebe só uma entrada de dados e uma entrada de controle que seleciona a saída que vai receber esses dados. Para construir esses circuitos, a gente pode usar só as portas básicas que já foram citadas antes. Um multiplexador de 2 entradas é montado com 2 portas AND, uma porta NOT que nega uma das entradas do controle e uma porta OR que une as saídas das portas AND. Já um demultiplexador de 2 saídas é montado usando só 2 portas AND e uma porta NOT que nega uma das entradas de controle, já que ele não precisa unir as saídas em uma só. Por fim, um comparador de magnitude pode pegar 2 números binários sem sinal e indicar se eles são iguais, se A é maior que B ou se A é menor que B, comparando cada bit das entradas. Esse aqui é um pouquinho pior de construir, então a gente vai fazer um mais simples, de 2 bits de entrada. Primeiramente, a gente tem que separar os bits das entradas, para ficar um cabo para cada bit. Depois disso, cada bit vai ser ligado junto com seu correspondente dentro de uma porta XNOR, que só dá um valor resultante caso os valores sejam ambos 0 ou 1. Agora a gente vai ligar esses mesmos bits a uma porta AND, com o bit do segundo número passando por uma porta NOR. Para o segundo bit, no caso mais significativo, a porta AND também vai receber a saída da porta XNOR. As saídas das portas XNOR serão todas ligadas a uma porta AND, que vai gerar a saída igual a 1 somente se todos os bits forem iguais. Já as saídas dessas portas AND vão ser ligadas a uma porta OR, indicando que A é maior que B. Por fim, as saídas das portas OR e AND finais vão ser ligadas a uma porta NOR, indicando que A não é maior ou igual a B e, por consequência, A é menor que B. Passados os circuitos combinacionais, agora a gente vai entrar diretamente na memória de um circuito, além de falar da integração desses elementos com os circuitos combinacionais para montar circuitos maiores. Bem-vindos aos circuitos sequenciais. Vamos começar pelo básico. O que é um circuito sequencial? Bem, um circuito sequencial nada mais é do que um circuito combinacional, que já foi explicado antes, com algumas pequenas coisinhas que fazem com que o circuito possa armazenar valores dentro dele. E são sobre essas coisinhas que a gente vai falar agora. Os elementos de memória são pequenos elementos que se integram ao circuito sequencial, que permitem com que ele armazene valores e informações que já estavam dentro dele. Eles podem ser divididos em 2 grupos, os latches e os flip-flops. Um latch é um elemento de memória que tem 2 estados, 0 e 1, que alternam imediatamente quando a entrada muda. Eles podem ser divididos em 2 grupos, o grupo SR, que é formado por 2 entradas, e o latch D, que é basicamente uma modificação do latch SR, onde ele possui uma combinação de entradas que funciona como um inversor, basicamente o equivalente a uma entrada só. Agora sobre os flip-flops, eles também têm o mesmo esquema de 2 estados dos latches, mas eles são sensíveis a uma alteração de um sinal de controle, que geralmente é um sinal 1 ou sinal alto, que geralmente é um clock, que é como se fosse um relógio, que fica ativando e desativando a saída conforme o tempo vai passando. Esse tipo de funcionamento faz com que ele mantenha o último estado que ele adquiriu, desde que não tenha uma alteração no clock.
Os flip-flops podem ser divididos em 3 tipos. O tipo D, que é formado por uma entrada de controle e uma entrada de dados. O tipo JK, que tem 2 entradas. E o tipo T, que possui somente uma entrada que inverte o valor armazenado a cada pulso do clock. A partir desses elementos, a gente pode montar várias coisas mais complexas, como as máquinas de estados, que são responsáveis por definir a saída do circuito atual e o próximo estado desse circuito, usando como base o estado atual e ou as entradas recebidas. Geralmente são usados flip-flops nas construções de máquinas de estados. Elas também podem ser baseadas em modelos principais, que são o modelo de Mealy e o modelo de Moore. No modelo de Mealy, as saídas dependem de ambos o estado atual e das variáveis de entrada. Já no modelo de Moore, as saídas dependem apenas do estado atual da máquina, sem interferência das entradas. Bem, eu acho que já deu para ver tudo o que precisava. Agora, finalmente, vamos construir a calculadora. Bem, para começar, a gente tem que definir algumas coisas. As operações que a calculadora vai fazer, como vão ser as entradas e a saída, e qual a lógica geral da calculadora. Ok, uma coisa de cada vez. Vamos pensar primeiro nas entradas e na saída. No meu caso, para facilitar minha vida, eu vou usar binário simples mesmo, mas você pode usar um esquema de botões. Isso é bem mais complicado, requer muito mais fiação e, na minha opinião, só serve para passar raiva. Então, se você quiser fazer, boa sorte, eu vou ficar com binário mesmo. Ok, agora quais operações essa calculadora vai fazer? Existem milhares de calculadoras, existem calculadoras simples, existem calculadoras científicas, existem trilhões de casos diferentes. Nesse caso aqui, para esse vídeo, eu vou fazer a calculadora mais simples possível. Então eu vou usar só adição, subtração, divisão e multiplicação para fazer essa calculadora. Só deixando bem claro aqui que nessa construção eu vou usar os circuitos das operações que já tem no simulador, porque é muito complicado de explicar todos eles nesse vídeo sem que esse vídeo fique com 3 horas de duração, mas depois vai sair um vídeo e eu vou colocar aí no card para você assistir e acompanhar. Para selecionar qual operação vai ser mostrada, você pode usar um multiplexador, onde os bits seletores são os inputs de operação, mais ou menos como está aí na tela agora. Nesse caso é bom colocar uma constante ali nas outras entradas só para não dar erro quando nenhuma for selecionada ou mais de uma for escolhida ao mesmo tempo. Agora, para fazer o botão de igual para mostrar o resultado, a gente pode usar esse esqueminha aqui, usando um flip-flop D para servir como uma espécie de switch, estendendo o sinal de 1 para 16 bits e usando uma porta AND para ligar tanto o sinal estendido do botão quanto o resultado da operação. E com isso a gente tem a estrutura básica da calculadora funcionando. Daria para adicionar mais algumas coisas, como por exemplo um decodificador de binário para decimal para mostrar as entradas e saídas de um jeito mais prático. Daria também para colocar um pequeno sistema de detecção de número negativo para ficar um pouco mais fácil de ler no final. Enfim, são infinitas possibilidades, eu não tenho como ficar me estendendo muito nisso. O que eu quis com esse vídeo aqui foi mostrar um pouco sobre os assuntos gerais de circuitos digitais e um pouco de arquitetura de computadores, embora não tenha dado para se aprofundar tanto nesse assunto. Mas daqui a algum tempo vai sair um vídeo só sobre essa matéria, só sobre esse assunto, e eu vou deixar linkado aí no card para quem quiser assistir. Agora você deve provavelmente estar se perguntando, tá, eu vi isso tudo aqui, eu vi esses sei lá quantos minutos de vídeo, mas o que é que eu vou fazer com tudo isso? E minha resposta é, faça o que sua imaginação mandar. Recrie o projeto, crie seu próprio projeto, crie circuitos, crie máquinas, quem sabe, crie programas. A imaginação é o limite. Bem, por hoje é isso. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Meu nome é Guido e até a próxima.